Que a graça e a paz esteja com todos que agora recebem esta transmissão. Esse é um momento de oração promovido pela Igreja Presbiteriana de Nova Vista. Esperamos que cada participante, amigo, convidado e os membros da nossa igreja possam exercitar aqui a sua fé em oração diante do nosso Deus. É Ele mesmo quem nos chama a comparecer à sua presença e dependermos da sua graça. Nós vamos iniciar esse nosso momento pela leitura da palavra do Senhor. O texto que leremos agora, iniciando, é o texto de Jó, capítulo 39. O livro de Jó, capítulo 39, dos versículos 13 a 25. Essa leitura consta aí para a leitura de hoje, no nosso boletim da igreja, a leitura do calendário cristão. Várias igrejas estão lendo os mesmos textos bíblicos, e é o texto que está aí relatado, está aí listado para a leitura de hoje, o texto do Antigo Testamento. É o livro de Jó, capítulo 39, versículos 13 a 25, que diz assim: O avestruz bate alegre as asas, acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso o fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho, e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta, ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Esse texto, irmãos, é parte da resposta do Senhor ao conflito existencial de Jó. E parece para nós uma resposta estranha, porque Deus aqui está chamando a atenção de Jó para um animal retratado como um animal estúpido, um animal ao qual, diz o texto, o Senhor negou sabedoria. E Deus está mostrando que até mesmo naqueles elementos da natureza que parecem para nós estranhos e até mesmo estúpidos, Deus ali tem propósitos e faz as suas maravilhas. Até nesse animal estranho, e para um judeu era um animal extremamente exótico, né? Não era um animal da fauna deles, não era um animal da fauna das pessoas do Oriente Médio, um animal típico da África. E, no entanto, ainda era conhecido, mas como um animal estranho. Mesmo esse animal com esses hábitos esquisitos, tem algo a nos ensinar. Deus está chamando a atenção aqui para nós de que Ele continua operando as suas maravilhas, e aqui até mesmo nos detalhes pequenos da criação, e que para nós podem parecer estranhos, Deus continua a agir e continua a controlar a sua criação e expressar a sua grandeza. Que nós nos voltemos para esse Deus confiados nas manifestações da sua graça, do seu poder e do cuidado que Ele tem. Ele cuida
de um passarinho que cai e não pode cair sem a vontade do Senhor, assim Ele cuida muito mais das vidas daqueles que em Cristo dependem da sua graça e do seu cuidado. Vamos consagrar esse momento, esse tempo em oração ao Senhor. Deus, obrigado pelas manifestações de cuidado e graça do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas para o louvor da Tua glória, e no meio da Tua criação, ainda que nós não entendamos tudo como a Tua criação funciona, há sabedoria e ação e manifestação da glória e do poder do Senhor. Nós podemos colocar nossa confiança em Ti e renovar, Deus, a nossa dependência do Senhor, especialmente nesses dias que temos enfrentado, dias ainda muito difíceis para todos nós, mas confiamos, Deus, na condução do Senhor sobre nossas vidas. Assim te agradecemos o tempo que o Senhor nos permite ter agora de oração. Que todos aqueles que estiverem agora recebendo esta transmissão se voltem de coração ao Senhor, te busquem de todo o coração. Que o Senhor nos dê essa graça. Coloquemos a nossa dependência ao Senhor, Deus, do Senhor. Possamos encontrar o Teu favor enquanto te buscamos em oração e ver as maravilhas do Senhor se manifestarem em nossas vidas e nas vidas daquelas pessoas por quem estivermos intercedendo. Assim te rogamos, Pai. E desde já somos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda adorar a Deus, vamos cantar o hino de número 109. O hino 109, o bom pastor, é uma oração a Deus para que Deus manifeste seu cuidado sobre nós. Jesus é o bom pastor, Ele cuida dos seus. Hino 109, o bom pastor. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto, quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém. Que o Senhor seja o nosso guia fiel. Vamos ainda, irmãos, abrir a palavra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12.
versículo 4 ao versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Essa leitura também ela é leitura para o dia de hoje. Ela está lá na lista de leituras da semana para o dia de hoje, para esta terça-feira, dia 9. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Enfatizo aqui a leitura do versículo 11. O Espírito Santo, ele age, ele faz como lhe apraz a cada um individualmente. O grande problema da igreja dos Coríntios era da divisão. Era uma igreja dividida, uma igreja que estava em conflitos. Boa parte da motivação dessa divisão era o orgulho. Eram vaidades acalentadas no coração, porque naqueles dias aquela igreja estava sendo ricamente abençoada por grandes favores de Deus. Havia grandes manifestações extraordinárias de Deus naqueles dias na vida daquela igreja. Acontece que o coração de muitos começou a ser tentado, inclinado pelas vaidades daquelas manifestações. Alguns rompiam relacionamentos uns com os outros, grupos se faziam ali, se formavam, um espírito faccioso, espírito de divisão se formou naquela comunidade. E Paulo vai basicamente nessa carta confrontar esse espírito faccioso que se manifestava frequentemente na comunidade. Eu já falei sobre isso, né, quando comentei lá sobre o capítulo 13, algumas semanas atrás. Mas o interessante é pensar aqui que o foco de Paulo, aqui nessa passagem que foi lida, está na unidade do Espírito e na ação do Espírito Santo, visando propósitos proveitosos, edificantes para a vida da igreja. Estudei com os irmãos no domingo passado, pela manhã, sobre a Trindade. E, embora tenha passado muito rapidamente, né, porque é um estudo vasto, não daria para entrar em muitos detalhes, meu objetivo era, de fato, fazer um panorama da doutrina da Trindade, sem entrar nas particularidades, mas eu me lembro de ter frisado ali, e destacado ali, o caráter pessoal do Espírito Santo. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus na sua essência, mas são três pessoas distintas. O que caracteriza uma pessoa é o fato da sua personalidade, né? Seu caráter pessoal. Uma pessoa é um ser que tem, entre várias qualidades, características, ele tem vontade, ele tem uma disposição. Paulo está aqui apelando aos coríntios a que considerem a disposição do Espírito Santo em abençoar a sua igreja com estes dons.
que eles parem de olhar para si mesmos, parem de olhar para a sua própria vaidade, para o seu próprio orgulho, e comecem a considerar que se algo de bom está acontecendo na comunidade, se algo agradável está acontecendo, isso é dádiva de Deus. E é dádiva, em particular, do Espírito Santo. Como eu falei também no domingo pela manhã, embora o Deus triuno seja um único Deus na sua essência, cabem papéis particulares a cada uma das três pessoas da Trindade. E cabe à pessoa do Espírito Santo essa disposição, essa ação de abençoar a igreja, de conceder à igreja tudo aquilo que é necessário para que a igreja cumpra a sua missão. É a disposição do Espírito de nos preparar, de nos predispor, de nos capacitar a avançar para a sua missão. Isso é parte do papel do Espírito Santo. Essa pessoa divina tem esse papel, tem essa ação, cumpre essa ação na vida da sua igreja. E, portanto, Paulo procura, ao apontar para isso, mostrar para o Espírito Santo que nós não temos nenhum motivo de nos vangloriar. Não temos nenhum motivo de nos envaidecer, porque tudo é dádiva divina. Aqueles dias aconteciam algumas manifestações extraordinárias, mesmo porque a revelação não estava ainda inteirada, não estava completa, e várias dessas manifestações serviam para o vídeo ficou pausado aqui momentaneamente, mas parece que já foi restabelecida aí a conexão. Portanto, aquela igreja estava sendo abençoada porque Deus estava ali confirmando que estava de fato agindo no meio daquele povo, que estava falando àquele povo. O que eles deveriam fazer é usar todas as dádivas, todos os dons que Deus estava dando para eles, para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Se assim eles estavam recebendo, era por causa de uma vontade que não era exatamente a deles. Não era a vontade deles que estava contribuindo para essa ação, mas era a vontade do Espírito. Ele concede como Ele quer. E mais do que isso, se determinados indivíduos dentro da comunidade estavam recebendo certas dádivas que outros não estavam recebendo, isso não quer dizer que aqueles que não recebiam aquelas dádivas estavam totalmente desprovidos da graça de Deus, porque Paulo aqui é claro em dizer que ele distribui conforme quer a cada um. Não falta nenhuma dádiva a nenhum dos seus filhos. Você é um filho de Deus, você é um crente no Senhor Jesus, o Espírito Santo tem contemplado a sua vida, com dádivas que Ele dará a você e não dará a outro. Isso não diminui você porque você não possui determinadas dádivas que outro possui. É segundo a vontade, o querer do Espírito Santo. É para um fim proveitoso, é para a edificação do corpo de Cristo e, mais do que isso, para a glória de Deus. Portanto, que nós confiemos na boa vontade do Espírito Santo. Ele, como pessoa divina, tem uma vontade soberana. E essa vontade soberana se cumprirá sobre a vida da igreja. Ele é cheio das riquezas da graça de Deus, que vem sobre a igreja para o nosso fortalecimento, não para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, mas para que a obra seja realizada. Mesmo em tempos de confinamento, pandemia e as extremas restrições que temos tido, nos lembremos de que o Espírito continua a ser gracioso conosco e nos capacitará a realizar a sua obra. Essa é uma realidade de toda a história da igreja. Ao longo de todos os séculos, a igreja tem enfrentado muitas lutas, muitas adversidades, resistências, perseguições, não apenas as crises que afetam a todos, como uma pandemia, como uma doença, mas também a igreja enfrenta perseguições que são direcionadas a ela, e em nenhum desses momentos o Espírito Santo de Deus deixou a sua igreja desassistida. E em muitas situações, nas piores situações, muitas vezes, esse mesmo Espírito nos capacitou a cumprir de forma ainda mais clara
mais visível diante do mundo a missão para a qual fomos chamados pelo nosso Senhor Jesus. A graça que nos encontrou, ainda pecadores, sem merecermos, pela vontade de um Deus que eternamente, na eternidade, nos elegeu para a sua glória e nos tem chamado hoje pelo seu Espírito para vivenciarmos essa realidade. Esse mesmo Deus triuno é aquele que está hoje agindo na sua igreja, no seu povo, para a realização da nossa missão em nosso contexto. Se você tem perguntado por que nós estamos enfrentando essa situação que nós estamos enfrentando, essa pandemia, uma resposta objetiva nós não temos. Nos lembremos lá da experiência de Jó. Eu comecei esse momento lendo lá a passagem de Jó, né? Deus não deu uma resposta objetiva para Jó, mas mandou Jó olhar para o mundo, olhar para as dádivas que Deus concedeu na criação, até mesmo para aquele animal estúpido, né, o avestruz, e disse, olha, eu estou agindo no mundo que eu criei, né? Estou cumprindo os meus propósitos. Nós podemos olhar para esse Deus e ver, na nossa realidade, Ele cumprindo os seus propósitos e pela graça dEle, só por causa da graça dEle, nos usando como instrumentos para demonstrar este favor. Renovemos nossa confiança no Espírito do Senhor, busquemos a Ele. Vou fazer uma oração. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela igreja de Jesus Cristo, pela igreja do Senhor, aqueles que o Senhor tem resgatado das trevas para a tua gloriosa luz. E obrigado, ó Pai, pela presença constante do teu Espírito. Mesmo, Deus, em um tempo tão difícil, nós temos sido agraciados, nós temos recebido dádivas do Senhor, bênçãos que vêm do alto sobre nós. E o Senhor nos tem dado bênçãos não apenas para o nosso bem-estar momentâneo, para o nosso conforto aqui agora, mas nos tem agraciado com as dádivas do Teu Espírito Santo para a comunicação da Tua Palavra, do Teu Evangelho, para o testemunho da obra que o Senhor realizou em Cristo Jesus, para o chamado daqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, que ouvirão a voz irresistível do Teu Espírito Santo na pregação da Palavra, e vão seguir o Senhor, e vão anunciar a Tua bondade, vão enfrentar as adversidades, e vão se revestir da vitória de Cristo, a vitória que Cristo adquiriu por nós, para nós, ao vencer na cruz. Então nós oramos, Deus, para que o Senhor continue a capacitar o Teu povo, a Tua igreja, os irmãos e irmãs da nossa comunidade, nesse tempo difícil. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece a nossa fé, renova, Deus, a nossa disposição no serviço do Senhor e usa-nos para a glória do Teu santo nome. Ajuda, Deus, aqueles que têm sido entristecidos, têm enfrentado dificuldades, lutas pessoais, particulares, familiares. Ajuda-o, Senhor. Nós te rogamos em nome de Cristo, que assim o Senhor nos dê essa graça renovada. Amém. Está tendo algumas falhas hoje, assim, me parece, né? Em alguns momentos eu vejo aqui a mensagem reconectando aqui, mas acho que a transmissão já foi reconectada. Vamos orar por alguns pedidos em particular. Oramos na semana passada e vamos continuar orando, né, para aquela criança chamada Gregório, pela Érica, pelo seu Newton, orar pelos missionários também, né, que nós apoiamos. E nós recebemos hoje 2 pedidos novos de oração, para nós orarmos pela Ana Clara. Ana Clara é uma menina de 5 anos de idade. Ela é aluna da Luciana, da tia Lu, da nossa igreja. E ela passou por um procedimento cirúrgico, ela ainda está internada, mas ela precisa, para ela ser liberada, ela precisa de uma bolsa de colostomia, ali sendo implantada, e há um custo para esse implante aí, para essa bolsa ser implantada, e a família inclusive está aí fazendo uma campanha para arrecadar os fundos necessários para que ela receba essa bolsa e possa ter a liberação para retornar à casa. Então peço, irmãos, que orem pela Ana Clara e por esses recursos. Há um site chamado Vaquinha, está na internet, e se os irmãos quiserem, quem quiser ajudar, depois eu posso até postar aí esse site
com essa campanha, tá certo? E também vamos orar pelo reverendo Ederson. O reverendo Ederson é irmão da Luciana, da Juliana, pastor da nossa denominação lá no Espírito Santo. E ele, tanto ele quanto sua esposa e a filhinha, tá novinha ainda, a Helena, né? A esposa chama Adriana, a filhinha chama Helena, foram diagnosticados com o Covid-19. Não estão internados, estão em casa, né? Estão em quarentena ali, estão se recuperando, graças a Deus estão bem, né? Apesar do diagnóstico da doença, mas oremos para que eles sejam poupados de qualquer efeito dessa enfermidade e logo venha o diagnóstico que eles estão já completamente curados, podem retomar a vida, né? Um cuidado especial, principalmente por ter uma criança pequena, né? Ainda tão novinha, mas que Deus possa abençoar a família do reverendo Ederson e a sua esposa, né? E sua filhinha. E continuar orando pelos outros motivos aqui que nós já vemos orando, e você talvez tenha também seus motivos, suas lutas, coloque-as diante do Senhor agora em oração. Eu vou pedir para a Daniela orar por esses pedidos e você também vai poder colocar os seus diante do Senhor. Senhor Deus, o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, o Senhor é o Deus que opera, Pai, o Senhor é aquele Deus que nos surpreende, Pai. O Senhor também é o Deus que tem cuidado de nós. Pai, nós colocamos no Teu altar cada um desses pedidos. Pai, clamamos pela vida da Ana Clara, Senhor. Pedimos sim para que o Senhor oriente os médicos em todo o procedimento, para que o Senhor sustente a fé dos seus pais, para que o Senhor renove, Pai, as forças, a disposição deles. Pedimos também, Pai, para que o Senhor mobilize pessoas para que esses recursos que ela precisa possam de fato ser conseguidos, Pai. Pedimos sim, Deus, para que os pais sejam eficientes, consigam mesmo todas as condições, tenham as condições necessárias, Pai, para toda a cirurgia da Ana Clara, Pai. Pedimos ao Senhor também pelo Ellison, a Adriana, a Helena. Estende Tua mão, Deus, sobre o corpo deles, sobre as emoções deles, Pai. Pedimos sim, Deus, para que não haja maiores sequelas, para que não haja maiores danos, Pai, para que possa estar sendo uma doença assintomática, Pai, e eles possam rapidamente recuperar o bom funcionamento, Deus, do seu organismo e ficar livres, Pai, dessa doença, Senhor. Pai, colocamos no Teu altar também vidas pelas quais nós temos clamado, Pai, pedindo a intervenção do Senhor. Pedimos pelo seu Newton, pedimos sim, Deus, para que o Senhor esteja cuidando da sua recuperação, fortalecendo o seu ânimo, abençoando, Deus, de modo que o seu corpo possa estar recuperando bem as suas funções e ele seja renovado, Pai. Oramos também pela sua família, para que seja sustentada pelo Senhor. Deus, colocamos também no Teu altar a vida do Gregório, Pai. Pedimos sim, Deus, por todos os cuidados que ele vai demandar. Pedimos pela sua família, para que sejam sustentados pelo Senhor, para que o Senhor possa estar capacitando todas as equipes, toda a equipe que está cuidando dele, Pai, dando toda a perícia, toda a habilidade necessária para o cuidado dele. Renova, Pai, no coração dos seus pais a esperança e a certeza, Pai, de que o Senhor é um Deus presente em todos os momentos, Pai. Colocamos também, Pai, a vida da Érica no Teu altar, pedindo para que o Senhor esteja fortalecendo o seu coração, para que o Senhor esteja sustentando-a, amparando-a, Pai, para que o Senhor a oriente nos novos processos que ela precisa, pelos quais ela precisa caminhar, Pai, e para que com ela o Senhor fortaleça também a sua família, Pai, trazendo esperança ao coração deles, Senhor. Ó Deus, pedimos também, Pai, por cada um de nós. Cada um de nós tem as suas demandas, cada um de nós tem as suas necessidades, cada um de nós, Deus, tem áreas da sua vida em que a intervenção do Senhor se faz cada vez mais necessária. Sabemos, Pai, da nossa dependência do Senhor
que no Senhor nós vivemos, existimos e nos movemos. Mas há áreas da nossa vida, Deus, em que precisamos de intervenções mais precisas do Senhor. Pedimos para que o Senhor opere, Deus, para que o Senhor venha renovar no coração de cada um a esperança, para que o Senhor venha trazer alegria, Pai, e a certeza de que o Senhor continua sob o controle de todas as coisas, Pai. O Senhor continua sendo o Senhor da história, o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas, Pai. Que essa certeza possa fortalecer cada um daqueles que está nos fazendo parte agora desse momento, dessa live, que cada um deles possa estar tendo a mente e o ânimo renovados nessa certeza de que o Senhor é Deus presente na hora da angústia e de que o Senhor é Deus de perto e não de longe, Pai. Obrigada pelo privilégio que temos de conversar com o Senhor. Obrigada pela certeza, Pai, de que o Senhor nos ouve e pela certeza do Teu grande amor, Pai. Nós oramos, Pai, apresentando as nossas vidas também no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no domingo passado eu comentei da possibilidade do nosso retorno às reuniões públicas já agora nesse próximo domingo, dia 14. Faltam ainda acertar alguns detalhes e nós vamos confirmar isso ao longo da semana, mas eu queria aproveitar esses minutos que temos aqui ainda para trazer algumas orientações de como se dará esse retorno, porque nós vamos precisar muito da ajuda dos irmãos, da compreensão dos irmãos, do apoio, das orações, para que possamos fazer isso da melhor maneira possível. Ainda estamos vivendo dias de confinamento, apesar da abertura, né, dos passos que a prefeitura da nossa cidade estão dando para uma maior abertura, mas isso ainda tem sido feito com um certo medo. O Brasil ainda é o país onde os dados oficiais, pelo menos, dizem, né, que a curva, né, da doença ainda está em ascensão. A maioria dos países, todos os demais países, na verdade, já estão com a curva ou estabilizada ou em decréscimo. O Brasil ainda é o país que está em ascensão. E Belo Horizonte também está com o progresso em ascensão. Embora a situação daqui seja ainda bem menos grave do que é em vários outros lugares do país, é um dos lugares onde tem havido uma certa preocupação. Então temos que levar tudo isso em consideração, irmãos, para a tomada dessas decisões. A nossa retomada vai precisar seguir um rígido protocolo que envolve, dentre outras coisas, o cuidado com o tempo de reunião, né? Nós não vamos ter o mesmo tempo de reunião, é uma reunião de no máximo 1 hora, não pode passar de jeito nenhum, provavelmente menos do que isso. Então temos que ser pontuais e criteriosos, né? Deve haver um respeito ao distanciamento, que envolve o distanciamento ocupar mesmo o espaço do culto, né, do templo, dos bancos da igreja, inclusive, né? As pessoas vão ter que sentar em lugares basicamente pré-determinados ali para promover esse distanciamento, com o uso de máscara, com o cuidado com o álcool, gel, né, o lavar, sem podermos usar o bebedouro da igreja, né? Então, tem muitas limitações. E com a recomendação, claro, né, daqueles que estão nos grupos de risco, aqui aguardem até poderem comparecer. Então, tem muitas limitações, inclusive cuidado com as crianças, né? Temos que pensar em vários detalhes. Então, por isso, pedimos que vocês nos ajudem em oração por isso, mas cremos também
que mesmo com todas essas restrições, essas limitações, Deus haverá de abençoar o ajuntamento do povo de Deus, nosso tempo de oração. Nós o que estamos pensando em fazer na verdade, são 2 cultos no domingo, um pela manhã e outro à noite, ou seja, nós não teremos escola bíblica dominical propriamente, mas de fato culto pela manhã, um culto à noite, de tal maneira a que a gente possa dividir grupos, né? Alguns que venham de manhã, outros venham à noite, principalmente pela dificuldade de aglomeração, de não poder haver aglomeração, de ter que haver uma distribuição. Então temos que pensar em tudo isso. Mas vamos comunicar com mais detalhes aí durante a semana como é que vai ser esse funcionamento. Mas desde já pedimos a sua ajuda, a sua cooperação e aqueles que tiverem qualquer ideia, qualquer dúvida que queiram nos acionar, estamos à disposição para isso também, tá? Receber as suas sugestões e para também ouvir os irmãos e para também esclarecer qualquer dúvida em relação a isso. Tá certo? Vamos ter ainda mais uma palavra de oração para a gente encerrar esse nosso momento. Vamos orar pela nossa igreja, pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que eles sejam dirigidos pelo Senhor para as decisões importantes que nos afetam e para que Deus guarde o seu povo em todo o tempo. Senhor, obrigado pelo tempo de oração que o Senhor nos permite ter aqui. Estamos agora clamando ao Senhor de forma específica pelas nossas autoridades, em todas as instâncias, seja no poder federal, no âmbito do Estado, do município, seja, Deus, o poder executivo, o legislativo, o judiciário, e todas as forças que existem para fazer funcionar o Estado, como as forças policiais, os órgãos de saúde, enfim, que o Senhor use toda essa máquina, Deus, de tal maneira a termos dias melhores. Ó Deus, dá-nos especialmente dados, informações, estatísticas que sejam confiáveis e que apresentem dados que nos deem segurança nos passos que queremos dar para o bem da sociedade em geral e para a promoção do bem do teu povo. Assim, ó Deus, oramos, nós desejamos retomar mesmo, já nesse domingo, as nossas reuniões públicas, como várias igrejas já estão também realizando, já estão fazendo, com todos esses cuidados. Pedimos do Senhor a graça de podermos conduzir bem esse momento e que seja um tempo proveitoso para todos os que participam, para todos que vierem a participar, que o Senhor cuide daqueles que, pelas limitações, não puderem participar ainda, estejam impedidos, limitados. Deus, guarda-os também, para que a igreja como teu povo, possa promover, Deus, um momento de retomada mesmo das suas atividades, seja instrumento nas mãos do Senhor para a graça do Senhor ser promovida no nosso país, de forma particular na nossa cidade, no bairro onde a igreja presbiteriana se reúne ali. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude, cuide de nós, Deus, cuide dos teus filhos, livrando-nos, Deus, de todo mal, promovendo a graça através de nós. Oramos, Deus, pedindo que as tuas bênçãos se estendam sobre os nossos irmãos e irmãs que estão nos trabalhos missionários. Oramos, Deus, para que onde quer que estejam os teus filhos, tuas filhas, Deus, estejam estes ainda no campo, ou mesmo aqueles que tiveram que sair do campo para cuidar da saúde ou para evitar a enfermidade, cuida destes, Senhor. Ajuda especialmente na área dos recursos materiais. Que toda a crise financeira que tem vindo como consequência dessa pandemia não seja um impedimento para o avanço missionário. Pelo contrário, que no meio da diversidade da luta, a tua igreja se sinta ainda mais motivada, capacitada com os recursos que vêm do alto, que vêm das tuas mãos, e que eles possam ser multiplicados pela tua graça e pela tua generosidade. E cada obra missionária já iniciada continue e novas frentes se abram.
que outros campos conheçam o Senhor, que a igreja tenha a graça de alcançar muitas e muitas comunidades, cidades, países ainda fechados, muitos deles ainda hostis, resistentes à pregação da palavra, com um testemunho fiel, com essas dádivas que vêm do Teu Espírito Santo, segundo a vontade do Senhor. Assim nós oramos, Deus, pedindo esse Teu cuidado sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor seja contigo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.